Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, muito obrigada aí pelos novos inscritos e a todos vocês que me compartilham. Obrigada também aos novos membros do canal e a vocês que já descobriram como ajudar a manter esse canal no ar por meio do Pix. A pedido de vocês, deixo aqui na tela. Hoje eu trouxe apenas algumas boas razões para que você nunca, absolutamente nunca se preocupe em se desculpar por ter nascido homem. Uma das coisas mais deprimentes que a gente viu acontecer no Brasil recentemente foi aquele menino em rede nacional pedir desculpas por ser homem, aquela história batida que todos vocês sabem, né? Bom, eu obviamente vi aquela cena, ri e deixei pra lá, mas se a gente parar pra pensar, por que é que alguém chega a esse ponto, né? Por que é que uma pessoa chega até essa atitude? Se a pessoa chega a esse ponto é porque existe sim um respaldo cultural que a motive a ter esse tipo de declaração idiota. E qual que é este ambiente cultural que leva uma pessoa a fazer uma afirmação daquela, né? Um sujeito que obviamente é um idiota útil e não pensou no que disse. O que leva uma pessoa a dizer algo daquele tipo é simplesmente não ter a menor noção do papel da virilidade na cultura, do papel dos valores viris na história da formação do Ocidente. Todas aquelas virtudes que a gente entende com viris, ou seja, próprias do sexo masculino, elas foram tão vitais para a defesa de alguns valores e para a conquista de uma série de coisas na cultura, que para pessoas normais é um negócio completamente absurdo você reduzir o sexo masculino a um vilão na sociedade, né? A gente nem teria civilização se não fosse o sexo masculino, como tampouco teríamos civilização se não fosse o feminino. A natureza, ela tem uma perfeição que lhe é inerente e quando você tá achando defeito na natureza, você devia olhar para o espelho e ver se o defeito não tá, sei lá, na sua compreensão defeituosa da natureza, tá? Porque se você se empenha em compreender a natureza, você vai perceber o sentido e o lugar de cada coisa, porque é que as coisas são como são. Agora, quando você imagina que as coisas que são já são erradas, na verdade o problema é com a sua compreensão e não é com as coisas. Eu queria lembrar um fato histórico que todo homem digno desse nome deveria manter na sua memória cada vez que algum imbecil exigisse que ele pedisse desculpas por ser homem, tá? E sim, eu estou falando da Batalha das Termópilas. Sim, aquela na qual foi baseado o filme Os 300 de Esparta. Na verdade, o filme é meio fantasioso, né? Porque, obviamente, havia ali um interesse em usar a estética do HQ para fazer um filme que funcionasse. Mas, na prática, a Batalha das Termópilas ela foi importantíssima no contexto da Segunda Guerra Médica. O que é a Segunda Guerra Médica? Você tem a Primeira Guerra Médica, que são as batalhas entre persas e gregos. Na Grécia, você não tinha assim, um país, Grécia, você tinha as várias cidades-estado e os líderes eram aliados, né? E aí, nesse momento, você tem duas figuras importantíssimas, o Leônidas em Esparta e você tem Temístocles em Atenas. E esses homens são dois grandes estrategos, né? Dois grandes estrategistas, dois grandes militares e ambos absolutamente conscientes de seu papel de defender a soberania dos seus estados, né? Esse compromisso vital que ambos tinham em manter o governo da cidade livre da invasão persa caracteriza cada um dos passos das guerras médicas. Então, o que acontece? Na Primeira Guerra Médica você tem um resultado X, e aí depois, um tempo depois, o Xerxes reúne um exército de 300 mil homens para atacar a Grécia com tudo e falar, agora eu vou arrebentar com esses infelizes. E aí, quando isso está acontecendo, o Temístocles e o Leônidas, eles combinam o seguinte, ali em Termópilas, a gente tem que conter ao máximo a invasão, porque havia, assim, um contexto geográfico que você conseguia segurar ali a entrada dos persas, né? E o outro ponto era proteger a integridade de Atenas. E aí, o que acontece? O Leônidas vai com uma pequena força de espartanos ali para Termópilas e fica segurando durante alguns dias a entrada dos persas. Ali você tem mais ou menos 7 mil homens contra 300 mil.
E é só que esses 7.000 homens, eles estavam imbuídos dos valores viris que fizeram com que a civilização ocidental deslanchasse, protegesse a dignidade humana e nos tornasse plenamente conscientes desse valor que a gente chama de liberdade política. Essa batalha, ela é um exemplo de como as pessoas, menos em menor número, se elas têm uma consciência profunda e um apego a uma maneira de viver que elas entendem como profundamente verdadeira, elas dizem, se isso me for tirado, o que vale a pena continuar vivendo? E é isso que motiva ali o Leônidas ficar até o fim e formar uma resistência durante 7 dias, segurar a entrada dos persas. Depois disso, ainda que os persas consigam entrar, depois de ter perdido muitos números de combatentes nessa brincadeira, eles vão sofrer uma derrota violenta ali em Salamina, em Atenas, né? Naquela famosa batalha de Salamina, quando os gregos conduzem as naus persas, que eram muito largas, né, de difícil manejo, para um estreito de Salamina, e como os triremes gregos eram barcos que se moviam com agilidade, mesmo em menor número, a agilidade dos atenienses no mar venceu a lerdeza pomposa dos persas. E aí o Xerxes, com seu exército de 300.000 homens, volta humilhado, derrotado para casa, tendo perdido dessa força de 7.000 gregos. Essa é a maior prova na história das guerras de que o mais fraco, entre muitas aspas, pode vencer o mais forte. E de exemplos como esse, a civilização ocidental está repleta. Uma das melhores entrevistas que eu já fiz para a revista Esmeril foi com o Rodrigo Niemeyer. Eu entrevistei o Rodrigo sobre as semelhanças entre o papel do guerreiro, do orador e do sacerdote. E o Rodrigo, ele consegue. E desde os arquétipos homéricos até Inácio de Loyola, o fundador da Ordem dos Jesuítas, e os jesuítas, lembrem-se, é aquela ordem de exploradores, né? São os caras que lidavam com a diversidade concreta do mundo enquanto carregavam a mensagem cristã. Então eles são os guerreiros dentro da igreja. E aí o Rodrigo, que tem uma erudição maravilhosa e é um cara absolutamente brilhante e incrivelmente humilde, ele começa falando dos arquétipos dos heróis gregos, passa por esse episódio que eu descrevi aqui, para chegar na caracterização da Ordem dos Jesuítas e na genialidade da Ratio Studiorum. E é um cara absolutamente brilhante que fala de tudo isso para quê? Para lembrar os homens do quanto que as virtudes viris são absolutamente fundamentais para a civilização. Ainda nessa edição de março da Esmeril, que eu fiz questão de fazer, porque março remete a Marte, o deus da guerra, né? Então eu falei, não é possível que os homens estão pedindo desculpa por ser homens. Vamos fazer uma homenagem para que eles lembrem. Vamos fazer uma revista, uma edição para a gente lembrar os homens de quanto que aquilo que pertence unicamente ao sexo masculino é vital para a civilização. Porque é um absurdo a gente ficar degradando o que os sexos têm de interessante. A gente tem muito mais de honrá-los, né? Em março do ano passado, a Esmeril fez uma homenagem para a força própria das mulheres, independente de movimento feminista, e essa bobagem era toda, né? E esse ano eu falei, março é o mês de Marte, que é o Áries, que é o guerreiro por excelência, vamos agora homenagear os homens. E eu fiquei assim, muito impressionada com o resultado da edição, porque eu falei, bom, a gente tem que falar do Churchill, que é um exemplo que os homens têm de seguir, e Churchill entra em vida e legado, e é um texto absolutamente emocionante, assinado pelo Roberto Lacerda. O perfil foi do Clint Eastwood, o cara que consegue transformar essas virtudes masculinas em cinema, em obra de arte, né? E aí o Cláudio Dirani faz uma homenagem maravilhosa para ele em perfil. A gente tem um brilhante ensaio do Marco Frenetti chamado A Masculinidade é Bélica, dizendo como que o movimento pacifista tem sido prejudicial à defesa da dignidade dos valores propriamente viris. A gente tem ainda um passeio por alguns redutos da cerveja, acompanhado na seção Viver Bem de um resumo de tudo que você precisa saber para nunca mais errar no churrasco, porque sim, os homens têm de ter orgulho daquilo que eles gostam, que é a cerveja e o churrasco. Qual é o problema? Pelo amor de Deus, são elementos da cultura e todo mundo aprende a apreciar isso justamente pelo entusiasmo que os homens demonstram com relação a isso. O Paulinho Sanchotene está aí com a sua coluna na Marca da Cal falando de futebol, porque não poderia faltar. Ainda a participação especial do Emílio Kerber, do jornal Cidade Online, falando sobre como
que a formação militar pode ser importante para lapidar as virtudes masculinas e o caráter das pessoas. Enfim, a gente ainda tem uma série de outras matérias interessantes, mas o que eu quero deixar aqui como recado para vocês é o seguinte: se você ainda acha que você deve pedir desculpas por ser homem, por favor, assina a revista Esmeril, dá uma lidinha na edição de março e reveja suas ideias. Por que não? Você não precisa pedir desculpa por ser homem, ao contrário, você devia se orgulhar muito disso e dar uma revisitada na história para entender por quê. Esse era o vídeo de hoje. Tá aqui no link, a descrição. Se você ainda não é assinante da Esmeril, assine e prestigie nosso trabalho, que nós seremos muito gratos. E, de minha parte, espero você no próximo vídeo.